Graça e paz aos irmãos que estão em casa nesse momento, né? Cultuando juntos, né? Separados presencialmente, mas juntos, unidos pelo mesmo Espírito, né? Abram a Bíblia de vocês no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, né? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, né? Nós vamos expor esse texto, porém nós não vamos ler agora. Nós vamos ler conforme fizermos a exposição das Escrituras. Orando a Deus, eu pedi a Deus uma palavra de esperança, né? Um momento tão difícil como esse, e nada melhor do que falar da vinda do nosso Senhor, que é o tema principal da carta dos Tessalonicenses, né? Então, a igreja de Tessalonicenses foi uma igreja que foi fundada a partir do capítulo 17 do livro de Atos. Essa igreja, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, junto com Silas e Timóteo. Essa carta ela foi escrita quando Paulo estava na igreja de Corinto, por volta do ano 50, 51. Uma das cartas mais antigas, junto com a carta aos Gálatas. A cidade de Tessalônica era uma cidade que tinha uma população de 200.000 pessoas, sendo a capital e a maior cidade da região da Macedônia. Hoje em dia, Tessalônica é a segunda maior cidade da Grécia, perdendo apenas para Atenas. Tessalônica também contava com uma numerosa população judaica. Contudo, a igreja primitiva dali tinha a maioria de pagãos que tinham abandonado seus ídolos para abraçarem a fé cristã. Então, tudo indica que Paulo, Silas e Timóteo ficaram por pouco tempo ali naquela igreja. Porque assim que começaram a pregar sobre a fé cristã, começaram a sofrer perseguições e tiveram que sair da igreja, indo para Bereia e depois indo para Atenas. Quando Paulo ficou sabendo que poderiam ter problemas ocorrendo em Tessalônica, na igreja de Tessalônica, ele pediu para que Timóteo voltasse àquela igreja para saber o que estava ocorrendo. Foi então que Timóteo volta e depois ele retorna para Corinto para avisar Paulo dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Tessalônica. Então, Paulo escreve esta primeira carta com os seguintes propósitos. Primeiro, Paulo estava querendo se defender de falsas acusações que estava sofrendo. Paulo era acusado de ser aproveitador, mercenário e impuro por algumas pessoas que estavam tentando manchar a imagem do apóstolo. Paulo também escreveu esta carta com o propósito de ver os irmãos de Tessalônica e incentivá-los nas provações para que eles permanecessem firmes no Senhor. Porém, Paulo, até aquele momento, ele tinha sido impedido de voltar. Paulo escreve também para falar sobre as questões morais. No capítulo 4, ele vai falar muito sobre o viver piedoso, sobre pureza sexual, sobre amor fraternal e sobre a importância de trabalhar para ganhar o próprio sustento. Pelo que parece, muitos dos irmãos daquela igreja estavam deixando o seu trabalho porque eles estavam tendo uma visão errada sobre a volta de Cristo e achavam que não era mais necessário trabalhar porque a volta de Cristo aconteceria naquele momento, naquele período. E a quarta coisa que Paulo escreve justamente para isso, para explicar sobre a segunda volta de Cristo. Ele precisava explicar para aqueles irmãos como que se daria novamente e como eles deveriam se portar naquele momento até a volta de Cristo. Ele já havia explicado sobre a escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas, mas era necessário novamente que ele
explicasse para aquela igreja para que eles não fossem enganados pelos falsos mestres. E ele encerra a carta com exortações gerais e com a bênção final. Como eu já disse, o principal tema da carta aos Tessalonicenses é a volta de Cristo. E no momento como esse, de pandemia, momento de dor para muitos, pensar na volta de Cristo é o maior consolo que nós podemos ter. Então, dentro desse contexto de Tessalônica, nós vamos refletir sobre qual atitude a igreja deve ter em relação à segunda volta de Cristo. Qual atitude que nós precisamos ter em relação a isso? Ou nós esquecemos que Cristo irá voltar? Será que nós temos lembrado? Será que isto tem servido como consolo para nós? Então a nossa atitude para com a volta do nosso Senhor, nossa atitude como noiva para a volta do noivo, deve ser uma atitude que não faça com que nós esqueçamos que o nosso Senhor irá voltar. Então, a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, é a famosa parousia, que no grego significa com respeito à vinda do imperador, de um rei, de um governador. É importante ressaltar, antes de entrar no texto, que alguns creem que a segunda volta de Cristo se dará em duas fases. Outros creem que se dará em apenas uma. Mas eu não quero entrar nesse mérito, irmãos. Independente disso, todos nós que estamos em Cristo desfrutaremos da sua vinda, independente da nossa crença escatológica. E para nós entrarmos no capítulo 5, não tem como nós não falarmos sobre o capítulo 4, do versículo 13 e 18, aonde Paulo discorre de como se dará essa segunda vinda, e é um dos textos mais famosos da cristandade. E o texto diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com esta palavra. Então, Paulo escreve à igreja, ele fala que havia uma ignorância por meio dos irmãos, e com base nesse texto, nós vamos discorrer o capítulo 5 em 3 atitudes que devemos ter em relação à segunda volta de Cristo. E a primeira atitude que nós devemos ter nós devemos estar desejosos e preparados para esse momento. Essa é a primeira atitude que nós devemos ter. Estarmos desejosos e preparados para esse momento. Então, a primeira coisa é em relação ao tempo, como estar desejosos e preparados para esse momento. Primeiro, em relação ao tempo. Capítulo 5, versículo 1.
Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Então, Paulo começa falando primeiro em relação ao tempo. A grande tese de Paulo é que a igreja não deve se preocupar com uma data específica sobre a volta de Cristo, mas ela sim deve estar preparada para a sua volta. Por isso deve haver um ardente desejo por esse retorno. Naquela época haviam ensinos que Cristo voltaria em tal data. E esses falsos mestres estavam enganando a igreja. E até hoje nós vemos isso, né? Quantas vezes falsos mestres não se levantaram falando: Cristo voltará no ano 2000, Cristo voltará em tal data. E o que nós devemos ter para nós são as palavras do nosso Senhor Jesus, que disse lá em Mateus 24, 36. Contudo, ninguém sabe o dia, nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então, a segunda coisa que nós devemos estar desejosos e preparados é em relação à forma como isso se dará. Nos versículos 2 e 3 do capítulo 5, ele fala: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Então, a forma como isso se sucederá virá como um ladrão à noite. É a mesma comparação usada por Jesus. Jesus disse, lá em Lucas 12, versículo 39 e 40, entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Jesus virá de forma repentina e rápida. Será num piscar de olhos. Quando o noivo chegar, a porta será fechada e ninguém mais poderá entrar. Também será inesperada. Obviamente que nenhum ladrão, quando vem, ele avisa que virá. Então, para os que conhecem o caminho e estão afastados, enganam de achar que poderão voltar para Cristo quando quiserem. Já o mundo será pego de surpresa, porque se recusa a ouvir a palavra de Deus. E será como nos dias de Noé, Mateus 24, 37 e 39. Como foi os dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Outra coisa, virá num tempo de aparente paz e segurança no mundo. No texto diz que havia paz e segurança. E esse era um dos lemas do Império Romano. No Antigo Testamento, os falsos profetas também sempre diziam para o povo que nada deveriam temer. E Deus vinha corrigir o povo, mandava os seus profetas e mostrava para eles que eles deveriam se arrepender.
Então, quando Cristo voltar, os homens, o mundo, estará no ápice da sua autoconfiança. Quando pensarem que estão seguros, sobrevirá o maior perigo. Outra coisa, esse momento será marcado por dor e agonia, simbolizado pela metáfora das dores de parto, que é o momento mais doloroso e agoniante do período de uma gestação de uma mulher. Então, não será apenas de forma rápida e inesperada, será também sem escapatória. Julgamento e destruição será o destino dos ímpios que enfrentarão o terrível dia do Senhor. Já para nós, os salvos, será um dia glorioso, como nunca existiu. Seremos recompensados pelo nosso Senhor. Porém, para que tudo isso aconteça, a igreja, além de tudo isso, ela precisa desejar ardentemente a volta do nosso Senhor Jesus. E além de desejar, ela precisa estar preparada. E a segunda atitude que nós devemos ter é estarmos sóbrios e vigilantes. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 e 16. 4 e 6, ao 6. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Segunda atitude é estar sóbrio e vigilante. Esse, portanto, não durmamos, tem um sentido moral. Então, aqui há um contraste entre luz e trevas, entre dia e noite. Os salvos são os filhos da luz, são os filhos do dia. E não estão mais nas trevas da ignorância e do pecado. Por isso, os descrentes não são sóbrios e muito menos vigilantes. Os filhos da luz estarão acordados porque terão azeite em suas lâmpadas. E como noiva, sairemos ao encontro do noivo. Então, sobriedade é o contrário de embriaguez. Uma pessoa embriagada, ela perde o controle e ela não vê os perigos em sua volta. Então, por isso, irmãos, nós devemos estar atentos e vigiar todos os dias. Todos os dias nós precisamos vigiar. E o texto que retrata melhor isso é Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao 14. Esse texto ele é muito profundo e retrata bem essa parte do texto de Tessalonicenses. O texto diz assim: tudo isso ainda é mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam-se da armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas e em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Então, a primeira atitude que nós devemos ter é sermos
desejosos e estarmos preparados para a volta do Senhor. A segunda atitude é sermos sóbrios e vigilantes. E a terceira atitude que nós devemos ter é a confiança na salvação em Cristo Jesus. Versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Aqui já o dormindo tem um sentido da morte física. Então, primeira coisa, nós somos salvos da ira de Deus e destinados à graça. Isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Outra coisa, nós fomos redimidos na cruz. Ele nos substituiu, era para nós estarmos lá. E além de nos redimir, Ele nos perdoou as nossas ofensas, nos salvou da morte eterna e nos deu vida em sua ressurreição. E além de tudo isso, Ele nos dá a comunhão eterna. Tanto os que estão acordados, ou seja, os vivos, como os que estão dormindo, os mortos, estarão em união com Cristo na sua volta. E para finalizar, ele diz: por isso, irmãos, versículo 11, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Com tudo isso, devemos encorajar uns aos outros com base na herança e nas bênçãos da segunda volta de Cristo, para que não venhamos perder o foco dessa gloriosa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nossa pátria não é aqui, nosso destino é a glória. Num momento tão difícil como esse que passamos, lembrarmos da vinda do nosso Senhor, da volta do Senhor Jesus em glória, é algo que nos traz consolo. Para aqueles que perderam amigos e parentes, que não conheceram a Cristo, isso serve de lição para que a gente possa pregar para os nossos amigos e parentes. Serve de lição para que a gente, como cristão, possa vigiar, que nós possamos buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. E para aqueles, nesse momento, que perderam pessoas próximas, pessoas que estavam em Cristo, essa palavra serve de consolo, porque um dia os mortos ressuscitarão primeiro, e em seguida os que estiverem vivos, irão ao encontro do nosso Senhor nas nuvens. Será um momento de grande comunhão. O Cordeiro receberá a igreja, o noivo receberá a igreja. As bodas do Cordeiro acontecerá. O noivo apresentará a sua noiva ataviada para o seu pai. E viveremos em eterna comunhão. Paulo dizia que morrer é lucro, porque estar com Cristo é bem melhor do que estar nesse mundo. Que nós possamos ter esse anseio e que isso sirva de consolo nesse momento tão difícil para todos aqueles que estão sofrendo. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, pois nós sabemos
que um dia o Senhor retornará, o Senhor virá ao nosso encontro. E o Senhor nos salvará de todo o mal, do mal do pecado, do mal deste mundo. E naquele local para onde o Senhor irá nos levar, Nova Jerusalém, não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá ardor. E seremos, junto com o Senhor, seremos um, e glorificaremos ao Pai dia e noite. Ó Deus, obrigado, Pai, por esta tão gloriosa salvação. Obrigado por essa esperança que o mundo não pode ter, Pai, porque o mundo não ouve a Tua palavra. Mas nós, os que estamos em Cristo, temos essa esperança e essa confiança. Que as coisas deste presente século não venham tirar a nossa visão da terra prometida. Daquilo que o Senhor nos prometeu que um dia iria, mas voltaria e estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso. Guarda cada um que está nesse momento de dificuldade, que perderam entes queridos. Que o Teu Espírito fortaleça as famílias que estão enlutadas. Que o Teu Espírito ajude aqueles que estão com pessoas que estão adoentadas. A igreja não pode se reunir presencialmente nesse período, mas nós disponhamos do Espírito que é um, e nós podemos estar ligados e unidos através da palavra do Senhor, através do testemunho, através das orações em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que nada é capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem a morte é capaz de nos separar. Ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte não teve poder sobre Cristo. Cristo a venceu na sua ressurreição. E nesta ressurreição, nós também, Senhor, nascemos de novo. Tivemos nova vida, vida eterna. Fomos transformados, regenerados e justificados. Que como igreja possamos levantar a bandeira e gritar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Enche-nos com Teu Espírito para que não venhamos, Pai, desanimar-nos. Não é porque não estamos vindo à Tua casa, Senhor, mas é porque nós somos a morada do Teu Espírito Santo. E o Teu Espírito Santo habita em nós. E que esse mesmo Espírito possa, Senhor, nos fortalecer. Aqueles que estão fracos, que estão desanimados, que estão tristes, que possam ser fortalecidos pelo Senhor. É a minha oração e da sua igreja em nome de Jesus. Amém.